Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos a Deus porque Ele nos trouxe até aqui. Nós agradecemos a Deus porque Ele nos manteve de pé. Nós agradecemos a Deus porque Ele cuidou de nós. Nós agradecemos a Deus porque Ele nos livrou das armadilhas e do laço do passarinheiro. Como a palavra nos ensina, o laço se quebrou e como um pássaro nós escapamos. Sim, nós louvamos a Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque o laço se quebrou. Sabe aquele laço que te aprisionava ao pecado? Sabe aquele laço que te aprisionava ao seu passado? Sabe aquele laço que te impedia de conquistar a promessa, a bênção, a vitória e a vida para sempre? Ele se quebrou. E hoje você pode dizer que é livre, porque nós somos livres para o louvor da glória do Senhor. O laço se quebrou. Você está livre, meu irmão. Você está livre, minha irmã. Tamires Barbosa, Débora Brito, Terezinha Moreira, Rízia Veríssimo, Suzana Stone, bem-vindas. Margarete, Deus abençoe. Você está livre. O laço se quebrou. Conforme a Bíblia nos ensina no Salmo 124, o laço se quebrou. Quércia Guerreiro, Deus abençoe. Mole, seja bem-vinda, Deus abençoe. O laço se quebrou. E hoje nós podemos caminhar com liberdade. Nós podemos prosseguir livremente em direção àquilo que o Senhor nos prometeu. Thaisa, seja bem-vinda, Deus abençoe. Então, nesta noite, eu convido você a abrir o seu coração e adorar a Deus comigo, porque o laço se quebrou. Nós iremos orar, iremos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus, e daqui a pouco ainda ministraremos em outra live, a convite. Então eu peço a você, já que entramos mais cedo hoje em função desta outra ministração que faremos logo mais, eu peço a você que me ajude compartilhando esta live. Fátima Volter, bem-vinda, Deus abençoe. Se você me acompanha ao vivo neste momento pelo Instagram, vem aqui nessa setinha, aqui no cantinho inferior, e convide todas as pessoas que você puder. Se você me acompanha ao vivo pelo Facebook, também pode me ajudar compartilhando a transmissão. E assim, juntos alcançaremos muitas outras vidas para o louvor da glória do Senhor. Sim, nós somos gratos. Ele tem cuidado de nós. Nós somos gratos. Ele tem nos sustentado. Nós somos gratos. Ele tem nos livrado a cada instante. Então, precisamos. Sueli, seja bem-vinda, Deus abençoe. Nós precisamos reconhecer a nossa dependência dele. O próprio Jesus, isto foi registrado no Evangelho de João, capítulo 15. O próprio Jesus afirmou: sem mim, nada podeis fazer. Nós somos total e completamente dependentes dele. 100% dependentes dele. Não é à toa que ele foi tão categórico ao dizer: sem mim, nada podeis fazer.
Neijla, seja bem-vinda, Deus abençoe. E um dos grandes equívocos da maioria de nós é tentar fazer as coisas por conta própria. Quando ele deixou tão claro uma advertência que não podemos fazer nada sem ele. Aquilo que nos arriscamos a fazer sem ele está fadado ao insucesso. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Águida, Alessandra Ventura, bem-vindas, Deus abençoe. Mas eu só posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque se não for naquele que me fortalece, eu não posso todas as coisas. Percebe? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se não for naquele que me fortalece, eu não posso todas as coisas. E muitos, por serem já servos de Deus, participarem do corpo de Cristo, caem muitas vezes no engano de achar que podem todas as coisas. Mas Paulo, quando escreve esta palavra, ele deixa muito claro: eu posso todas as coisas, mas só naquele que me fortalece. Que nesta noite, eu e você possamos abrir o nosso coração e orar e identificar a nossa carência. Qual é a nossa carência? Somos carentes de Deus. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Mas, sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Carolina, seja bem-vinda, Deus abençoe. Então eu preciso estar nele. Não é à toa que a própria palavra nos ensina: se vós estiverdes em mim e eu em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Andréa Pereira, bem-vinda, Deus abençoe. Rosimeire Moreira Miranda, bem-vinda, Deus abençoe. Então existe aqui uma chave que precisa ser acionada: estar nele. Repito, existe aqui uma chave que precisa ser acionada: estar nele. Nele eu posso, sem ele nada posso. Nele tudo posso, sem ele nada posso. É por isso que muitos estão se frustrando, tentando fazer as coisas sem ele. Quantas vezes eu mesmo fiz tantos planos, esquadrinhei, esquematizei, desenhei muitas coisas, e quando fui executá-las sem ele, não foram bem-sucedidas. Nívia, bem-vinda, Deus abençoe. Mas com ele, você atravessa o Mar Vermelho, você anda por sobre as águas como Simão Pedro. Com ele, Carla Limonte, bem-vinda, Deus abençoe. Você não é atacado pelos leões. Com ele, a chama não te queima na fornalha. Deus abençoe, seja bem-vinda, Carmen Ribeiro. Marcela Barbosa, seja bem-vinda, pastora. Com ele, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, diz a palavra de Deus. Quando pelos rios, pelas águas, elas não te submergirão. Jaciara Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. A questão é estar com ele. Não temas, pois eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu, então preciso estar nele. Obrigado por me seguir, Nívia, Deus abençoe. A chave é estar nele. E a pergunta que não quer calar nesta noite
de quinta-feira, 17 de novembro de 2022, data em que nós alcançamos o 958º dia de ministração de live. Jéssica Edger, Selma Oliveira, bem-vindas, Deus abençoe. Hoje chegamos a 958 dias consecutivos de ministração da palavra de Deus. Graças a Deus abençoe. E nesse dia chamado hoje, nós precisamos entender que tudo depende dele. Nós precisamos realmente compreender que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Precisamos admitir que tudo foi criado por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Bia Pimentel, bem-vinda, Deus abençoe. Amados irmãos e irmãs, eu sem ele sequer conseguiria ministrar um dia destes 958 que já foram ministrados. Mas com ele posso prosseguir. Então, esquadrinhe o seu caminhar. Analise, como Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo, faça este autoexame, avalie se você tem andado com ou sem ele, porque a razão de obter êxito é estar nele, é estar com ele. Edna, Anne Caroline, bem-vindas, Deus abençoe. Nós dependemos dele absolutamente para tudo. E que nesta noite nós possamos realmente abrir o entendimento, abrir o coração, abrir pelos olhos da fé e dizer: entra, Senhor, na minha casa, que é o meu coração. Porque sem o Senhor eu não posso, mas com o Senhor eu tudo posso. O Elber Saldanha, Ednice Pereira, bem-vindos, Deus abençoe. Muitas vezes nós não alcançamos o sucesso porque Ele não está conosco. Porque a Bíblia diz, Davi escreve no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Queridos, você atravessa até o vale da sombra da morte, se Ele estiver com você. Ju Andrade, bem-vinda, Deus abençoe. A questão é que se Ele não estiver com você, até um passeio no parque se torna complicado. Se Ele não estiver com você, até uma tarde de sombra e sol são difíceis. Shirley de Paula, seja bem-vinda, Deus abençoe. Vânia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Mas com Ele, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. A sua vara e o seu cajado que me consolam. Em cada passo da sua caminhada, você tem estado com Ele, sem Ele, apesar dele? Berenice, bem-vinda, Deus abençoe. Nós precisamos dele. Ele é o motivo, ele é a razão, ele é o alvo. Jonathan, bem-vindo, Deus abençoe. Ele é a porta. João 10:9. Ele é o caminho. João 14:6. E eu prossigo para o alvo, que é ele também. Lá em Filipenses, Paulo escreve isso. Pimentel, Deus abençoe. Então, ele é a porta, entro por ele. Ele é o caminho, caminho por ele. E ele é o alvo, eu prossigo para ele. Maria Júlia Conceição, Nilda Rabelo Reis, bem-vindas, Deus abençoe. Então, ele é a essência. Ele é tudo
em todos. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E o verbo é aquele que executa. Princípio básico de gramática, de análise sintática da língua portuguesa. O verbo é quem age, é quem executa. E a palavra, ele é o verbo. Não tenha dúvidas de que ele é a razão de estarmos aqui. Então o que você e eu precisamos? Dele. Da presença dele. Daisy Fires, Xanda Souza, bem-vindas, Deus abençoe. Nós precisamos dele. Sabe, queridos, muitas pessoas que têm me procurado, têm conversado comigo, têm buscado conselhos, têm tentado resolver as coisas da sua maneira. Dalrimar Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Ontem uma determinada pessoa me procurou dizendo: eu preciso sim fazer isto, aquilo e aquilo outro, assumir esta e aquela posição com Deus, mas primeiro eu preciso resolver a situação X. Eu digo, não é assim. Você vem, porque para ele essa situação X, que para você é gigantesca, para ele não é nada. Se você esperar resolver a situação X, você nunca virá. Elisete Martins, bem-vinda, Deus abençoe. Portanto, povo de Deus, entendamos que nós precisamos exclusivamente dele. Então a pergunta que você precisa fazer para si mesmo é: quem tem o governo da sua vida? Quem tem a última palavra na sua vida? Quem tem, Edilma Pedrosa, bem-vinda, Deus abençoe, o controle da sua vida? É muito importante que nós entendamos isto, porque muitas vezes nós seremos colocados à prova. Ana Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Muitas vezes nós seremos colocados à prova. E na hora da prova, é necessário que nós saibamos em quem nós temos crido. Será que você pode dizer: eu sei em quem eu tenho crido? É por isso que o salmista, ele escreve lá no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. E o próprio Jesus nos adverte lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Lúcia Jatobá, bem-vinda, Deus abençoe. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós buscamos as demais coisas para que o reino seja acrescentado. Compreende? Nós buscamos as demais coisas, esperando que o reino seja acrescentado. Está invertido, errado. Camila Vitorino, bem-vinda, Deus abençoe. Perceba que eu preciso buscar primeiro o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí você vai falar: mas e a enfermidade? Será acrescentada. Eunice, seja bem-vinda, Deus abençoe. E a família? Será acrescentada. E o emprego? Será acrescentado. E a finança? Será acrescentada. E a saúde? Será acrescentada. E o casamento? Será acrescentado. E o ministério? Até o ministério será acrescentado. Busca primeiro o reino. O que é o reino? Rafael Costa, bem-vindo, Deus abençoe. O que é o reino? O reino é a vontade do Pai. Repito, o reino é a vontade
do Pai. Ele não é feito de comidas ou bebidas. Ele não é feito de circunstâncias ou situações. Eunice, Jacilene, Deus abençoe. Bem-vindas. Mas ele é feito de pessoas que se tornam novas criaturas. Assim é o reino. Pessoas que se tornam novas criaturas. Porque Paulo escreve, a segunda carta aos Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Estar nele é ser nova criatura. Aí você começa a fechar o cerco. Estar nele é ser nova criatura. Não adianta querer estar nele como velha criatura, porque está escrito que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Estar nele é ser nova criatura e não vos lembrar das coisas passadas, nem considerar as antigas, pois, como diz o Senhor, eis que faço coisa nova. Ele acrescenta. Ele é quem faz muito mais além do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Infinitamente mais do que tudo. Josineide, seja bem-vinda, Deus abençoe. Vanusa Costa, bem-vinda, Deus abençoe. Mas para que ele faça, eu preciso que ele seja o dono, o mestre, o Senhor, aquele que tem o controle. Quem controla a sua vida? Você ou o Espírito Santo? João Batista, ele diz assim: convém que ele cresça e eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Mas para ele crescer, é necessário entregar nas mãos dele. E é muito comum tentarmos resolver as coisas por nossa conta. É muito comum tentarmos resolver as coisas do nosso jeito. Stephanie Hélida, bem-vinda, Deus abençoe. É muito comum tentarmos dar o nosso jeito, mas não pode ser do nosso jeito. Tem que ser do jeito dele. É momento de entender o que Deus quer fazer. É momento de entender o que Deus quer fazer. Natalina Alves, bem-vinda, Deus abençoe. Vou repetir, é momento de entender o que Deus quer fazer. E o que Ele quer fazer? Ele quer ser o dono da sua vida. Ele quer ser o Senhor. Enquanto o diabo se contenta com um pedacinho, porque com um pedacinho que você permite que o diabo se apodere, ele estraga tudo. Enquanto o diabo se satisfaz com uma brechinha para ele passar, o Senhor quer tudo. E Ele quer que você abra o coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir o quê? O coração, não é só a brechinha. Pare de tentar controlar sua vida. Pare de tentar ser o dono. Tayane Cruz, bem-vinda, Deus abençoe. Num determinado momento, Daniel viveu uma experiência muito interessante com Deus. Deus começa a revelar para ele o fim dos tempos. E então, dentre muitas revelações, você vai encontrar isso no capítulo 12 do livro de Daniel. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, na live da pastora Delci, para a qual fui convidado e vou ministrar daqui a pouco. Mas aqui vamos apenas trazer uma amostra desta ideia. Deus começa a revelar para Daniel o que estaria por vir no fim dos tempos.
Então, no versículo 8 de Daniel 12, ele escreve o seguinte: eu ouvi, porém não entendi. Quantas vezes você ouviu a palavra de Deus e não entendeu? Cida Daniele, bem-vinda, Deus abençoe. Não se sinta pequenino ou menosprezado por causa disso. O profeta Daniel viveu isso. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Quantas vezes Deus começa a trazer alguma coisa para você e você fala: Senhor, eu estou ouvindo, mas não estou entendendo. Senhor, eu estou ouvindo, mas não estou entendendo. Senhor, eu estou ouvindo, mas não estou entendendo. Então o Senhor responde, versículo 9: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Vá. E no versículo 13 ele arremata dizendo: tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Mas, Senhor, eu não estou entendendo. Vá até o fim. Você não precisa compreender, você precisa obedecer. Então, quando você diz: Senhor, eu não entendi, não tem problema. Quantas vezes, queridos, após 48 anos de evangelho, 32 de ministério, 23 como pastor consagrado, ungido, eu confesso que digo muitas vezes: Senhor, eu não entendi. E muitas coisas até hoje não entendi. Pati Lima, bem-vinda, Deus abençoe. E sabe qual é a abordagem de Deus no momento em que eu digo: Senhor, eu não entendi? Ele diz: vá. Vá sem entender mesmo, mas vá. Vá, disse Deus a Daniel. Veja, eu abordei aqui 3 versículos, depois você pode ler o capítulo todo. Daniel 12, versículos 8, 9 e 13. E você, Daniel, mesmo que não tenha entendido, vá e segue o teu caminho até o fim. Prossiga. É por isso que Paulo escreve assim: prossigo para o alvo, mesmo não compreendendo todas as coisas. Em Filipenses 3,12 ele fala: não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu continuo, eu prossigo, mesmo que não entenda, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não entenda, eu tenho que avançar. Jeane Souza Lima, bem-vinda, Deus abençoe. Mesmo que você entenda, mesmo que você diga: Deus falou e eu não entendi. O Senhor falou através da pregação, através da live, através do culto, e eu não entendi. Mas vá. Segue o teu caminho até o fim. Porque lá no fim, ao fim dos dias, descansarás, te levantarás para receber tua herança. Vá mesmo sem entender. Ah, mas eu não entendi. Não tem problema. Não tem problema que não entendeu. Vá sem entender mesmo. Ah, meus irmãos, se eu contar para vocês que até hoje eu não entendi, porque Deus me mandou para as redes sociais, vocês acreditam? Até hoje. Já se passaram quase 1000 dias. Agora, o fato de eu não entender não me autoriza a parar. O fato de eu não entender não me autoriza a estacionar. O fato de eu não entender não me autoriza a estagnar. Então o que eu quero te dizer nessa noite: vá, mesmo sem entender, mesmo que não faça o menor sentido. Quantas vezes Deus já me trouxe
para situações que para mim não faziam o menor sentido. Olhava e falava, isso aqui não tem cabimento. E Deus dizia, não tem cabimento para você? Mas não é você que diz coisa nenhuma, é a minha vontade. Não é à toa que na chamada oração do Pai Nosso está escrito que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Não é a minha vontade, é a dele. Não é o que eu acho, mas é o que ele diz. Não é o que eu penso, mas é a vontade dele. Então que nesta noite, nós já vamos concluir, você permita que o Espírito Santo assuma o controle. Que nesta noite, Frida Salete, bem-vinda, Deus abençoe, você permita que o Senhor te conduza. Ah, mas eu não compreendi a vontade de Deus, e eu vou contar para vocês um segredo que fica aqui entre nós. Antônio Queiroz, Capas Almofadas, Deus abençoe. Tem muita coisa que eu também não entendi. Não entendi por que eu preciso ministrar nas redes sociais, por exemplo. E se eu for então contar parte do meu testemunho e abordar detalhes da minha caminhada, tem coisa que já existe há anos e eu não entendi até hoje. Mas é o que Ele quer. É do jeito que Ele quer. É da maneira que Ele quer. Porque Ele é Deus. Eu quero orar com você para nós concluirmos. Lucas Pereira, seja bem-vindo, Deus abençoe. E daqui a pouquinho a gente já vai participar da live da pastora Delcy Magalhães. Senhor Jesus, muito obrigado por todas estas vidas presentes, ao vivo ou não, recebendo a Tua palavra. Muito obrigado, Jesus, por todas as famílias, lares e ministérios aqui representados. Arlene Souza, bem-vinda, Deus abençoe. Visita a esposa do Elber, a Sheise, que faz aniversário hoje. Deus abençoe e complete a obra. Estende as tuas mãos, Senhor, sobre aqueles enfermos, sobre aqueles que estão precisando de resposta financeira. Alcibele Souza, Deus te abençoe. Glória a Deus. Janete dos Santos, bem-vinda, Deus abençoe. A Carmen nos dá já o testemunho aqui no Facebook, dizendo que está curada da dor de garganta, para a glória de Deus. Portanto, que o Espírito Santo tome nas mãos os casamentos, as famílias, cada situação judicial, processos, pendências documentais. O Senhor libera papéis, o Senhor assina documentos, o Senhor move o sistema. O Senhor é Deus. Vasconcelos, Deus abençoe. O Senhor é que restaura relacionamento. O Senhor é que cura. O Senhor é que traz de volta a vida. O Senhor é que renova ministérios. E nós cremos no poder da oração. Deus é fiel. Nós oramos pela vida da Rita, que passou por cirurgia e tudo foi bem sucedido, pela glória e pela graça do Senhor. E nós apresentamos também cada nome escrito nos cadernos de oração, crendo que Deus completará a obra, crendo que Deus fará o sobrenatural.
Visita a Alana. Toma nas tuas mãos. Completa a obra nessa vida, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Pai, nesta noite, que o teu Espírito Santo possa realizar aquilo que não podemos, possa chegar onde não alcançamos, possa tocar onde não conseguimos, ir até onde não podemos ir, em nome de Jesus, porque nosso Deus é Deus de milagre. Rose, seja bem-vinda, Deus abençoe. E nós cremos no poder da oração. Por isso nós oramos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Daqui a pouquinho, Josi Araújo, bem-vinda, Deus abençoe. Ministraremos a palavra também na live da pastora Delci. Eu vou deixar o IG dela. Às 22 horas começa, ou seja, agora vai começar a live. E daqui a pouquinho estaremos por lá. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais da palavra de Deus, é só acessar este IG e acompanhar a ministração. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Sandrinha Camacho, bem-vinda, Deus abençoe. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor. Keiciane Félix, Verônica, sejam bem-vindas. Daqui a pouquinho tem mais. Quem quiser é só nos acompanhar, vamos ministrar daqui a pouco. Fiquem na gloriosa paz do Senhor, recebam o meu abraço. E se Deus assim nos permitir, estaremos daqui a pouquinho ao vivo novamente e amanhã também, para mais um tempo na presença de Deus. Até lá, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos e até logo mais. Shalom.